Para esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, seja bem-vindo. Prazer estar aqui conversando com você hoje. Professor, nós tivemos aí, a gente viu a informação pelo Twitter, o presidente Zelensky publicou, inclusive, dessa reunião. Aliás, é exatamente essa informação. E tive uma conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, informando justamente sobre a situação do fronte, o fronte da guerra. Discutimos a importância, sobretudo a questão de prevenir um problema com relação à oferta global de grãos. A Ucrânia, por exemplo, é um dos maiores produtores de trigo no mundo, justamente provocada por essa agressão, exatamente na coisa da invasão russa. Ele está pedindo justamente aos parceiros, pode voltar só porque eu estava voltando, pedindo aos parceiros para se juntar às sanções contra a agressão. Provavelmente isso foi motivado depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que tem uma oferta agora para comprar combustíveis mais baratos da Rússia, que é uma coisa que talvez a Europa vá começar a fazer logo, levando em conta essa crise nesse momento. Qual a opinião que o senhor tem dessa conversa que tiveram os dois chefes de Estado? Você tem três coisas para levar em consideração, Piotr. Em primeiro lugar, essa questão dos grãos é importante para a própria sobrevivência econômica da Ucrânia. Só que a questão dos grãos, e esse é o aspecto importante aqui, ele também serve como um mecanismo de pressão da Rússia internacionalmente. Porque à medida que os países passam a ter problemas na compra de grãos, existe uma fome em razão do desabastecimento global, e o resultado disso é que, de alguma forma, os russos se sentem mais fortalecidos na pressão que eles podem fazer nos países aliados que estão apoiando a Ucrânia. Então, este é um aspecto complicado dessa equação. A Ucrânia precisa vender, mas os russos não querem que isso aconteça na intensidade e no nível que ele precisa e que o presidente Zelensky precisaria para que a Ucrânia tivesse aí uma capacidade de geração de recursos, que gera também um gasto mais adicional para o Ocidente, tendo que pagar toda essa questão aí. E o terceiro aspecto que a gente não pode esquecer também é que a viabilidade desse processo de exportação, que até hoje se encontra frustrado justamente pela falta de corredores ou pela negociação efetiva para que isso aconteça. Então, a conversa é boa, é importante que ela venha a ocorrer, né? Porque muitas vezes muita gente diz que o Brasil é um páreo internacional. Essa conversa é importante para o presidente Bolsonaro, é um apoiador que Zelensky ganha de alguma forma nessa sua luta global, mas efetivamente acho difícil de transformar em realidade. Porque nós temos hoje duas coisas que são muito graves. Além, obviamente, da situação da guerra, eu estou falando do solo, ou seja, do fronte, que isso atrapalha a produção agrícola, tem também exatamente a capacidade de exportar o que já se tem. Aliás, dizem que se começar hoje teremos problemas, porque não tem lugar mais para armazenar a produção de trigo, por exemplo, da Ucrânia. E o Brasil tem uma proximidade até pela questão dos BRICS com a Rússia. E tem também agora essa questão dos combustíveis. O senhor acha que o Zelensky, ao ligar para o Bolsonaro, ao pedir essa conversa, é justamente para ganhar um aliado que vai conversar de uma forma um pouco mais direta com o presidente russo? Porque a Rússia não cedeu 1 milímetro do que ela pretendia. E a Europa talvez tenha se equivocado na forma de, digamos, abordar essa guerra, sobretudo com a influência americana. Como é que o senhor acha que pode ter um caminho para isso? De que forma essa influência pode surtir algum efeito? Não há dúvida de que a Rússia hoje em dia é um páreo internacional, em todos os aspectos que você pensar, e precisa de interlocutores. Eu acho que o BRICS exerce uma função importante nesse sentido. Você repara que nem China, nem Índia têm sido extremamente críticos à Rússia na questão das medidas que os russos tomaram nesse processo todo. Então seria importante para o Brasil, como parceiro de BRICS, também exercer aí uma proximidade maior em razão da relação comercial que nós temos e que nós podemos ainda construir. Então, o Zelensky, quando conversa com o presidente brasileiro, espera que, de alguma forma, seja aí um membro do BRICS, que é importante para a Rússia, que faça também algum tipo de pressão, mais do que os países europeus conseguem exercer hoje em dia. Então, você vê que o BRICS, que foi sempre meio subvalorizado por nós, internacionalmente tem um peso, e neste caso dessa guerra, assume uma função mais relevante ainda. Eu acho que esse telefonema do Zelensky muda, por exemplo, porque o papel do Brasil internacional, que normalmente é afetado por uma questão de política interna, não pelo que o mundo pensa do Brasil, que obviamente tem seu certo peso, mas aqui internamente tem-se críticas, dependendo obviamente de quem é o presidente e quem é a oposição.
Nesse caso especificamente, ao ter uma iniciativa do próprio presidente Zelensky, ao falar com o Bolsonaro, que tem uma interlocução sim com o Putin, isso muda o papel brasileiro neste momento? Claro, ninguém está falando de ser capaz de resolver o problema da guerra do dia seguinte, coisa que os americanos não conseguem, os europeus não conseguem, e eles têm, digamos, uma tradição de mediação muito maior do que a nossa. Mas você acha que muda esse papel brasileiro? Eu acho que a diplomacia brasileira tem uma função importante internacionalmente falando, desde que ela tenha uma política externa. E o grande problema que a gente observa já há muitos anos é que o Brasil não tem efetivamente uma política externa que permita uma projeção global do país. Este tipo de conversa é importante para o Brasil porque você volta a ressaltar para o Brasil que ele tem uma função internacional. Só que nós sempre caímos naquela famosa frase do diplomata israelense quando disse que o Brasil é um anão diplomático. Então, o Brasil precisa ter uma política externa efetiva para que ele possa ter um peso maior. E você vê os Zelensky ligando e pedindo a interlocução do Brasil, enfatiza de que o Brasil tem importância. Só que, às vezes, é aquela situação que você não enxerga a própria relevância que tem. Esse é o grande problema nosso, por não termos efetivamente uma política externa, onde nós sabemos onde queremos chegar com política de Estado. E parece, professor, que isso já não é mais uma opção, porque nós temos hoje, sobretudo, a questão da segurança alimentar nas nossas mãos, a segurança alimentar do planeta. A importância do agronegócio brasileiro é gigantesca, sem contar as questões ambientais, a oferta de água que temos, enfim. O senhor acha que vai mudar essa postura agora por parte do Itamaraty, ou pelo menos vai se entender o real tamanho que temos no mundo? Eu acho que como nós estamos no final de mandato, também nós não sabemos ainda o que vai acontecer no próximo período presidencial. Mas é importante você ter uma política externa de longo prazo, sim, justamente entendendo qual é a função do Brasil no mundo. Eu sempre fico preocupado quando diz que o Brasil vai alimentar o mundo, porque eu falei só se o mundo estiver comendo soja, carne, açúcar e milho, né? Porque essa é a pauta global de exportações do Brasil. É importante que o Brasil, nessa questão agrícola, Piotr, comece a entender que para ter um peso global maior também precisa adicionar maior valor às commodities. Não que a soja não tenha um valor agregado, sim, no seu processo de produção, mas eu sempre digo, você começar a vender, ao invés de vender laranja, vende suco de laranja, você vende geleia de laranja. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, justamente porque isso aumenta o nosso peso e a nossa representatividade internacional. Mas é preciso fazer política externa. Professor Marcos Vinícius, eu vou aproveitar a sua presença aqui rapidamente, porque amanhã, inclusive, a gente vai ter um debate aqui sobre se o Brasil precisa de mediação ou de observadores internacionais para garantir a segurança das eleições, agora destas eleições especificamente. É um movimento que tem vindo do TSE, inclusive o presidente Bolsonaro está recebendo embaixadores, convidou embaixadores para explicar o processo eleitoral brasileiro. Temos imagens, inclusive, são essas imagens que nós estamos mostrando. Essas imagens são do Palácio do Planalto, são imagens ao vivo agora da chegada desses embaixadores convidados pelo presidente Bolsonaro para falar sobre a eleição. São 40 embaixadores esperados para essa reunião. A gente está vendo ali também as autoridades brasileiras recepcionando esses diplomatas. O senhor acha que o Brasil, que não tem exatamente uma tradição de receber observadores internacionais, o senhor acha que é necessário se ter isso no país? Piotr, eu entendo que qualquer tipo de validação no processo eleitoral, gente observando ou não, é importante. Mas eu não vejo qual é a razão disso. O que você está pretendendo legitimar nesse processo? Nós queremos dizer que o nosso sistema não funciona e o resultado disso? Sim. Ou nós queremos dizer que o nosso sistema funciona e qual é o resultado disso? Em ambas as narrativas é complexo o resultado que você pretende ter, e eu acho que você lavar a louça, lavar a roupa suja de problemas internos que você precisa resolver, e é uma coisa fácil de resolver, porque é uma questão eleitoral. Eu sempre digo que o grande problema deste diálogo é, às vezes, um atraso até na questão da modernidade da eleição, que nós poderíamos ter já uma eleição por blockchain. Se você consegue mandar milhares de reais por telefone, sim, por que você não pode votar? Eu acho que nós precisaríamos avançar na questão eleitoral nesse sentido. E a discussão me parece que não legitima o processo e cria problemas de imagem internacionalmente para nós. Eu acho que isso não interessa para o Brasil nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. E eu vejo isso com uma preocupação. Para que nós estamos querendo envolver a comunidade internacional neste processo? E uma pergunta que eu comentei outro dia, até falei com um amigo meu, eu falei: o processo eleitoral americano muito mais complicado, muito mais fadado a equívocos, como nós vimos no último processo, e a gente não viu o exército americano querendo participar de nenhuma situação dessa, nem os americanos querendo pedir a intervenção ou qualquer
a validação internacional. Acho que a gente precisa aprender com os americanos como se faz eleição. Nem a Suprema Corte também estava se metendo tanto em assuntos de eleição. É verdade. Professor, obrigado pela gentileza da participação aqui no Prós e Contras.